Prezados amigos, prezados irmãos, as nossas saudações fraternas a todos que nos escutam, que nos assistem a partir desse momento. É sempre com grande alegria, com grande júbilo, que nós damos início a mais uma atividade doutrinária. Peço licença a todos para adentrar nas vossas residências, nos vossos lares, levando então a mensagem do Cristo, a mensagem da nossa doutrina espírita. Faremos então a nossa leitura inicial para que possamos harmonizar os nossos lares, as nossas residências, do livro Gotas de Esperança. E diz assim: a verdadeira amizade é uma pérola de valor inestimável. Cultive a amizade, corresponda às gentilezas, não se recolha. Nem se afaste dos outros, aproxime-se. Há muito de amor trancado em você. Procure ser o amigo das horas difíceis, de demonstrações de sua amizade, mas não espere ser correspondido. Compreenda que nem todos são como você. Tolere as faltas dos seus amigos. Tenha amizade pura e desinteressada. Não deixe que o tempo a consuma. Não pode ser amigo quem não ama incondicionalmente. Fechemos os olhos, cadenciemos a nossa respiração por alguns instantes, buscando no nosso íntimo aquela imagem do Cristo, com seu olhar compassivo, amistoso, que nos transmite profunda segurança. Nos dirigimos a Ele em profundo agradecimento por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que realizamos. Bondoso amigo Jesus, nos trazes a tua energia, o teu bom ânimo, a tua amorosidade. Nos torna mais fortes e mais corajosos para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, que não se apresentam lá muito fáceis. Temos a certeza que os desafios que estão aí fora e que também residem no nosso íntimo são para o nosso aprendizado. E se em algum momento, querido amigo Jesus, fraquejarmos, te pedimos que esteja assim ao nosso lado, nos amparando, para que continuemos firmes na caminhada em direção ao Pai Celestial. Que assim seja. Então, queridos amigos, mais uma vez, com grande alegria, e damos início à palestra desse momento. O tema é Jesus na casa de Zaqueu. Então, temos ali no nosso vídeo as fontes que embasaram a exposição desse momento. Pegamos lá no Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, estamos lá baseados no capítulo, Lucas, no capítulo 19, no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do irmão X, e exploraremos o capítulo 23, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso Allan Kardec, capítulo 16, o item 7, muito importante. Então vamos lá. A história começa numa viagem, numa daquelas peregrinações que Jesus fazia naqueles tempos. Ele se deslocava em direção à cidade de Jericó. E a personagem da nossa exposição chama-se Zaqueu. Quem era Zaqueu exatamente? Zaqueu, como já estamos vendo aí na nossa tela, no nosso slide, Zaqueu era um publicano, encarregado da cobrança de impostos para o governo de Roma. Aqui a gente já começa a fazer alguns comentários. Todo e qualquer cobrador de imposto, até naqueles tempos, principalmente naqueles tempos, era uma figura extremamente mal vista, porque ele cobrava os impostos e cobrava de uma forma bastante rígida. Era um homem de muitas posses materiais, naturalmente, ele era rico. E nos chama a atenção o registro de Lucas, que ele era um homem de baixa estatura. Esse registro nos chama a atenção pelo seguinte: se ele fez essa anotação, é porque realmente o nosso amigo Zaqueu, ele era bem baixinho mesmo. Provavelmente ele tinha menos de 1,40
40 de altura. Mas Zaqueu era uma pessoa muito perspicaz. Era uma pessoa que adorava as artes, era um homem de fino trato, que tinha muito cuidado na observação das coisas, da arte, da beleza, da música, ainda que muito rudimentar na época. E ele tinha ouvido falar do Mestre Jesus e ficou realmente muito curioso em saber quem era aquele homem. Quem era aquele homem que conseguia andar sobre as águas, curava os leprosos, levava alento a corações extremamente sofridos, dolorosos, curava doenças que não se fazia a menor ideia como poderia ser resolvido. Então Zaqueu ficou tomado de curiosidade, de profunda curiosidade. E no deslocamento, indo a Jericó, o Zaqueu sabia que Jesus estaria vindo para lá. Em volta de Jesus se encontrava uma verdadeira turba de pessoas. Era uma multidão. O pobrezinho do Zaqueu, pela baixa estatura dele, aproximadamente 1,40 m de altura, não conseguia ver Jesus. O que ele fez? Ele subiu em cima de uma árvore chamada sicômoro. Ele subiu lá naquela árvore. Ele só queria enxergar o mestre. Então, somente isso. Se ele pudesse vê-lo, já estaria bastante satisfeito. Para surpresa de Zaqueu, como mostramos aí na nossa tela, Jesus percebeu a presença de Zaqueu em cima daquela árvore. Direcionou os olhos para cima e disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. O Zaqueu tomou um susto ao perceber aquilo. Como é que ele sabe o meu nome? Ele nem sabia que eu estaria aqui. Como é que pode uma coisa dessa? Zaqueu ficou tomado de emoções de todo nível, emoções positivas, de espanto, de alegria, de júbilo. Ele não se continha. Imediatamente o nosso amigo Zaqueu desceu. E diz lá, extraímos esse trecho do livro Boa Nova, sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração. O publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Olha só, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido amigo, hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações mais insignificantes. E com grande escândalo da maioria dos discípulos, né? Não se tratava, abre aspas ali, né? Não se tratava de um rico que devia ser condenado, perguntava o discípulo Felipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente. Como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e um pecador perante a lei judaica? Como é que pode? Então nós fizemos ali grifamos um trecho. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas obrigações mais insignificantes. Olha só as características do verdadeiro profeta, ou do profeta. O maior profeta, que é Jesus. Ele escutava, já ensinando a todos nós a importância de usar menos a boca e mais os ouvidos. Escutar mais e falar menos. Aprender muito mais. E olha a singeleza do mestre. Entendendo, ouvindo, acolhendo aquele coração que se encontrava até aflito e agoniado por não ter uma pessoa com um pouquinho mais de entendimento para que ele pudesse conversar e dialogar. Mas Jesus era algo muito superior, mas muito superior ao nosso amigo Zaqueu e até a nós, obviamente a toda a humanidade, pois Jesus participou da construção do nosso globo terrestre.
como bem colocado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia do nosso Chico. Quem tiver um tempinho, quem puder, nós recomendamos essa leitura, pois ela é extremamente importante e elucidativa. Continuemos, pois, então, na nossa leiturinha aqui. E diz lá, próximo slide, em breves instantes, porém, toda a comitiva, Jesus e os seus apóstolos e mais aquela turma que o seguia, penetravam na residência do publicano, Zaqueu, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem-amado que lhe ficaria eternamente no coração. São palavras realmente muito lindas. Chega um momento e aproximava-se o crepúsculo, o entardecer, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria. Sentando-se com Jesus e os seus discípulos, sob um vasto alpendre, a palestra versava sobre a nova doutrina. No trecho que nós grifamos ali há poucos instantes atrás, uma refeição leve a todo o povo, observemos outra característica do nosso amigo Zaqueu, a generosidade. A generosidade de compartilhar com todos os que se encontravam por perto a alegria que transbordava daquele coração, dando exemplo a todos que lá estavam. Exemplo esse que dura até os dias atuais e nós ressaltamos nessa exposição. Será que nós fazemos a mesma coisa? Quando nós nos encontramos cheios de júbilo, de alegria por algo conquistado, por algo que nós, com muito esforço, conquistamos? Ou por uma visita de uma pessoa muito amiga, que nos traz palavras de carinho, de entendimento, de acolhimento? Qual será, então, a nossa ação ou a nossa reação perante isso? Nós somos generosos ou nós pegamos única e exclusivamente para nós? Eu acho que cabe, então, a reflexão para todos. Mas continuemos no texto. E sabendo que o mestre não perdia o ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, grifado criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade da sua alma. Olha, esse trecho é de beleza fantástica. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Olha só o que o Zaqueu traz a Jesus, abrindo o seu coração. Nos parece que o júbilo e a alegria que esse homem transparece, que ele passa a Jesus, é como se ele estivesse fazendo um profundo desabafo de alegria. Talvez quantas ingratidões este homem sofreu, por ser um publicano, um cobrador de impostos mal visto por todos, mal visto por 99% das pessoas. Não deveria ser uma vida nem um pouco fácil. Poderia ser que ele tivesse inúmeras posses, muita riqueza, mas lhe faltava algo chamado afeto. Lhe faltava algo chamado compreensão. E o Mestre Jesus foi quem trouxe todas essas riquezas, todo esse alimento. Em um momento Jesus diz, não nessa passagem, mas em outra, Jesus diz, não só de pão vive o homem. Não só de pão, se referindo ao pão
material, ao alimento. Lógico, nós precisamos sim da alimentação. Nós estamos vivendo num corpo físico, somos espíritos imortais, mas nós precisamos de alimentação, nós precisamos nos alimentar. Mas Jesus vai mais além e diz que nem só de pão vive o homem. Nós precisamos de amor, nós precisamos de afeto, nós precisamos de compreensão, nós precisamos compreender e também sermos compreendidos. E só através da vida de relação nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos e tantas outras obras maravilhosas que nós temos no campo da psiquiatria, da psicologia, enfim, de N doutrinas, de N ciências, falam que o relacionamento é fundamental. E talvez nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, boa parte passando dificuldades de ordem afetiva, seja aí o grande desafio que nós temos pela frente para aprendermos e para reaprendermos, talvez muito mais, reaprendermos a nos relacionar. A nos relacionar é a distância que aproxima os corações. Mas para que isso ocorra, se faz necessário que nós possamos abrir mais o nosso coração, diminuir os nossos medos, secar a nossa timidez, robustecer então a nossa coragem, robustecer os nossos melhores sentimentos, para mostrarmos às pessoas que estão próximas a nossa afetividade, para que nós possamos, através da amizade, fortalecermos esses laços tão importantes, invisíveis aos olhos físicos, mas perceptíveis pelo nosso coração, perceptíveis pelo nosso espírito. Palavras tão simples ditas por um amigo de coração, que as diz com real interesse em nos ver bem, nos alimentam a alma. São um profundo antidepressivo para os nossos corações, para a nossa mente, para o nosso espírito. Quantas riquezas nós temos no nosso coração. Quantas riquezas nós temos no nosso íntimo, que estão lá guardadas, ainda enterradas. Então, ressaltamos esse trecho da leitura. Benefícios. O Zaqueu, com as suas riquezas, e sobrava muito, ele empregava em benefício das pessoas, a todos os que o rodeavam. Ele diz: venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que me rodeiam na vida. Ele era uma pessoa observadora, que ao perceber quem passava por alguma dificuldade, se comprometia em auxiliar. E ele diz lá, compreendendo que aqui em Jericó viu muitos pais de família sem trabalho, ele organizou serviços de criação de animais e cultivo permanente da terra. Olhem só, permanente. Ele é aquele homem caridoso que ensina a pescar. Ele não simplesmente dá o dinheiro. Não. Ele traz dignidade para a pessoa. Traz dignidade ao ser humano através do quê? Do trabalho. O trabalho dignifica o homem. O trabalho nos traz prazer e realização. Realização. E se as relações de trabalho hoje ainda se encontram ainda estremecidas em alguns pontos, talvez seja porque nós precisamos colocar mais a lei de amor, justiça e caridade, para que possamos resolver esses problemas. Porque se existem problemas, isso é natural que ocorra, só existe uma forma: é buscar na lei de Jesus. É buscar nos ensinamentos de Jesus. E um deles é muito simples: não faça ao outro o que não gostariam que te fizesse. Não, faça o bem, não faça o mal. Às vezes causar algumas dificuldades é importante,
Porque algumas dificuldades no ambiente de trabalho, alguns desafios no ambiente de trabalho, elas propiciam o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. É natural, é assim mesmo. Agora, colocar dificuldades com maldade no coração, aí é outra situação, que indiscutivelmente vai causar problemas para quem faz. Porque quem planta vai colher. Então plantemos flores, jamais plantemos vento, pois colheremos tempestade. E mais uma vez chama a nossa atenção ali, né? O cultivo permanente não era algo sazonal. A ajuda de Zaqueu àquelas pessoas não era só naquela época, não era permanente, porque ele percebia as dificuldades. Avancemos. E olha só, Jesus, ouvindo, disse: abençoado seja o teu esforço. Jesus reconhece ali no trabalho de Zaqueu esforço. Não foi algo fácil para ele fazer. Ele poderia ter ficado plenamente gozando da fortuna dele, tendo aquelas pessoas abanando ele. Não tinha ventilador na época, não tinha energia elétrica, obviamente, mas ele poderia ter alguém lá abanando ele, levando comida, frutas, tudo do bom e do melhor. Ele simplesmente usufruindo da riqueza que tinha. Mas não. Ele foi buscar o trabalho e esforço, vendo a dificuldade das pessoas, observando uma falta, foi lá trabalhar e ajudar, levando dignidade para as pessoas, abrindo campos de trabalho. Abençoado seja teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. E continua, olha só o que Zaqueu nos traz. Vamos ao próximo slide. Senhor, Zaqueu então ganhou novas forças e murmurou de uma forma até um pouquinho de medo: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou Jesus, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Olha que passagem belíssima do emprego das riquezas. Que passagem belíssima de sensibilidade. Que passagem belíssima de humildade. Que passagem brilhante de ser realmente útil à vida que nos cerca. O Zaqueu com seus funcionários, porque ele os tinha, os tratava bem. Ele se colocava também na posição de servi-los, não numa posição de ser subalterno, não, porque ele tinha responsabilidades e ele tinha sim que se colocar também na posição de comando da situação, pois ele tinha responsabilidades, mas mesmo ele sendo um comandante, como um comandante de um quartel, ou um comandante de uma companhia, ou um diretor de um hospital, também está lá para servir. E está a serviço também de todos os seus subalternos, pois ele também é um elo importantíssimo da cadeia produtiva. Que passagem belíssima que nós temos diante dos nossos olhos. Eu vou até repetir: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Enaltecemos também a palavra sincera, o sentimento verdadeiro do nosso amigo Zaqueu, do nosso irmão. Mas o que aconteceu lá na casa de Zaqueu, onde estava sendo preparada a refeição, aquela festa que se seguiria na sequência? Os discípulos de Jesus, observadores da lei mosaica, estavam muito incomodados com o que estava acontecendo, pois eles estavam na casa de um profundo pecador, que era um cobrador de impostos, era um homem rico, e até então entendia-se que os ricos jamais entrariam no reino dos céus, no reino de Deus. E lá estavam os discípulos, como nos mostra essa imagem, confabulando entre eles, se perguntando: mas como é que pode o mestre estar aqui nesse local? Que coisa... Isso não faz sentido.
Jesus, com a sua percepção fantástica, se aproxima com muito carinho, com muita amorosidade e diz exatamente assim: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota previdências para uma vida inteira? E continua. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam as suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e de seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. E aí Jesus sela as dúvidas dos seus discípulos, porque até então os discípulos imaginavam que a riqueza era algo impuro, era algo errado, era algo desagradável, era algo que jamais lhe colocaria no reino dos céus. E Jesus diz, não é bem assim. A riqueza oriunda do trabalho honesto, ela é importantíssima, pois ela continua gerando riqueza, ela continua gerando dignidade para as pessoas. Dignidade. E nós temos lá no nosso próximo slide, aqui passamos uma pequena tarefa de casa para todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 16, item 7, o subtema é chamado A Utilidade Providencial da Fortuna. Solicito a todos que estão nos escutando nesse momento que, ao terminar da palestra, se possível, peguem o Evangelho ou vejam na internet esse trechinho, né, o item 7 do capítulo 16. A utilidade providencial da fortuna e da riqueza, para ver o que a nossa doutrina também fala a esse respeito de uma forma um pouquinho mais aprofundada, pois não haveria tempo de nós conseguirmos abordar todo o trecho no tempo que nós temos disponível. Mas, enfim, poderemos trazer algumas explicações. A riqueza, ela não é ruim. Ter posses não é ruim. Nos alerta o Evangelho que o que pode causar profundos problemas é como nós usamos essas riquezas que nós conquistamos com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Nos esclarece o Evangelho que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza, pois a prova da riqueza, quando não bem administrada, ela nos chumba a matéria, ao solo, dificulta de forma muito contundente a nossa ascensão à pátria espiritual, pois nós ficamos ligados à sensualidade, nós ficamos ligados ao materialismo, nós ficamos ligados naturalmente ao egoísmo, nós ficamos ligados ao medo de perder tudo aquilo, porque nós baseamos, quando não bem administrado a nossa vida, simplesmente no ter e não no ser. Nós vamos, quando escolhemos esse caminho do egoísmo, nós vamos no caminho oposto ao que Zaqueu fez. Nós nos preocupamos em só ter prazeres para nós. O resto, que se lasque. O resto, que resolva com as próprias pernas. E as coisas não são assim. Pois agindo desta forma, nós estaremos plantando sementes muito desagradáveis para nós mesmos. E quando Kardec pergunta à espiritualidade amiga, aos espíritos superiores, quais eram as maiores chagas da humanidade, e eles falam é o orgulho, o egoísmo e a vaidade.
Essas são as maiores chagas da humanidade. Eu quero tudo para mim e só para mim. E o tudo é sempre pouco, porque eu preciso ter cada vez mais. Esse tipo de pensamento, meus irmãos, só nos coloca em situações cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas, adensificando profundamente o nosso perispírito. Isso não nos faz bem. As nossas riquezas, o nosso esforço, o nosso trabalho, eles foram feitos para que a gente ajude aqueles que menos têm a se desenvolverem. Ninguém está dizendo para distribuir riquezas, não. A maior caridade que existe para com o nosso próximo é aquela frase que diz: ensina a pescar. Ensinar os jovens, ensinar os velhos, ensinar os moços, aqueles que têm real desejo de aprender. E como tem? E nos diz o Evangelho que basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que nós perceberemos. O Evangelho também nos alerta para que tomemos cuidado com os excessos de distração. Os excessos de distração que nós temos no nosso mundo material. Nós perdemos o foco daquilo que nós colocamos como meta no início do ano, em sermos mais espiritualizados, em sermos pessoas mais caridosas, em sermos pessoas mais humanas, mais amigas, mais fraternas. E muitas vezes as distrações da matéria acabam nos desviando de forma muito sedutora. É o novo modelo de carro que saiu, é o novo modelo de telefone que saiu, telefones que ultrapassam valores de 10 mil reais e ficamos imaginando o que será que esse negócio faz para custar tão caro assim? Será que sai misto quente, o cafezinho já ali na hora é só apertar e ele sai na hora, não precisa nem bater no portão, sai. Será que acontece isso? Para custar tão caro? E muitas pessoas se endividam absurdamente para ter esse bem, para simplesmente ostentar diante dos outros e mal e mal sabem usar os recursos do equipamento. E convenhamos, eu na condição do trabalho junto à tecnologia, fico imaginando o que tanto tem de incrível. São os apelos da matéria que nós temos que desenvolver em nós sensibilidade e sabedoria para dizer o sim, sim e não, não. Para preservar o nosso coração. Preserva, pois, o teu coração das coisas nocivas do mundo, já diziam dos apóstolos do Cristo. Continuemos. E Jesus, já praticamente arrematando aquela situação, diz a todos os seus discípulos e presentes naquele momento de profunda festa, de profunda alegria na casa de Zaqueu. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a famosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E também foi que, pousando, eternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as palavras, as imorredoras palavras: bem-aventurados seja tu, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Estimados amigos, estimados irmãos, essa é a passagem de Jesus na casa de Zaqueu. Que nós possamos refletir a respeito dela. Que nós possamos refletir a respeito das nossas posses e do que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos confiou, pois foram talentos que nos foram colocados ao nosso dispor para que nós possamos contribuir para um mundo melhor. Que nós façamos a nossa parte, o melhor, sempre. E se tivermos dúvida de como vamos agir, busquemos no ensinamento do Mestre, busquemos no Evangelho de Jesus, busquemos na nossa doutrina espírita o que nós podemos fazer de melhor.
como nós podemos auxiliar aqueles que estão à nossa volta, pois oportunidades não faltarão. Queridos amigos, queridos irmãos, a nossa gratidão a todos, a nossa gratidão à Casa Espírita que nos dá essa oportunidade de trabalho. É maravilhoso podermos contar com a presença de todos. Pela atenção de todos, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Desejamos a todos uma ótima semana, repleta de bom ânimo, de energia, de muita proteção, para que nada de desagradável venha ocorrer. E caso venha ocorrer, que tenhamos força, determinação para fazermos o nosso melhor. Pois Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, não nos abandonam de forma e em momento algum. Estejamos sempre em contato com Deus Pai, através da nossa prece sincera.